Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estudo esse em que nós estamos nos aprofundando, conhecendo cada vez mais o livro de Salmos. Esse livro que tem se demonstrado uma verdadeira bênção para cada um de nós. Nós já estamos na 8ª semana e você é meu convidado a permanecer nesse estudo guiado até o fim, para assim nós termos as verdadeiras impressões que Papai do Céu deseja para cada um de nós. Mas antes, você sabe, de nos debruçarmos nesse estudo, nós fazemos a nossa oração. E eu quero convidar você a fechar seus olhos para orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de te buscar, de estar na tua presença, de te conhecer de maneira mais profunda e íntima por meio do livro de Salmos. Que nessa ocasião, teu Santo e Bom Espírito seja o nosso professor e que ele nos instrua, nos ensine a tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto, pois muito bem, o tema do nosso estudo hoje é um engano do caminho perverso. Hoje foi apresentado 2 salmos, o Salmo 141 e o Salmo 1, onde fala sobre a oração em que o salmista faz em relação ao perigo da perversidade. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão e assim nós vamos fazer alguns pontos, algumas ponderações e tirar algumas lições para nós. O primeiro ponto é o seguinte: o Salmo 141 é uma oração para proteção contra as tentações de dentro e de fora. No Salmo 141, logo no início, o salmista ele clama a Deus para que ele o auxilie, o ajude a conter a sua língua, para que a sua boca não fale perversidades, não atribua perversidade às outras pessoas. Isso é um ponto bastante interessante, porque poucas vezes a gente para pensar naquilo que a gente fala. E muitas vezes o nosso linguajar, o nosso falar se assemelha a das pessoas que praticam perversidade. O outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: o primeiro ponto fraco é o autocontrole quanto ao falar. Isso que eu estava dizendo. A questão de exercer o domínio próprio para escolher as palavras, falar de maneira que agregue na vida das pessoas, que não machuque, que não, vamos dizer assim, cause contenda. Isso é muito importante e revela muita sabedoria, que é o tema da semana, a busca pela sabedoria. O terceiro ponto que eu destaquei aqui no nosso estudo guiado é o seguinte: o salmista descreve seu coração como a ameaça principal, pois ali acontece a verdadeira batalha. A gente sabe que no mundo aqui a qual a gente vive, existem muitos conflitos, muitas tentações, muitas coisas que chamam a nossa atenção. Mas o grande conflito mesmo acontece de maneira interna, dentro do nosso coração, entre o saber das coisas corretas, aquilo que agrada a Deus, e o desejo por fazer aquilo que o nosso coração pecaminoso é inclinado, a questão da tentação. Muitas vezes você tem um desejo de fazer algo e você sabe que não é correto, você sabe que não agrada a Deus, e mesmo assim você fica naquela luta, né? E isso acontece dentro de cada um de nós. E aí o salmista, ele descreve na sua oração o pedido de socorro a Deus para que ele possa tomar sempre a decisão correta, que agrade a Deus. O quarto ponto que eu destaquei fala o seguinte: o Salmo 141, versículo 4, descreve a natureza progressiva da tentação. Primeiro, o coração se inclina para o mal. Em segundo lugar, pratica más ações. Em terceiro, o coração come das iguarias dos ímpios, ou seja, aceita suas más práticas como algo desejável. Veja que para você se tornar uma pessoa perversa, não é da noite para o dia. Ele é um caminhar progressivo, ou seja, tem etapas. Na primeira parte, como a gente viu aqui, o coração ele se inclina para o mal, ou seja, acha interessante, né? Já dá atenção às coisas más. Em segundo lugar, ele vai para a prática, ou seja, sai do coração e é externalizado por meio de ações. E em terceiro, já vive essa realidade perversa como sendo algo normal, ou seja, o Espírito Santo é silenciado por completo. Aquilo que no passado você tinha como errado, no presente você não vê mais como errado, né? Que isso é coisa da cabeça dos outros, isso é coisa de igreja, isso é coisa do pastor e por aí vai. Na verdade, isso é besteira. E é isso que muitas vezes acontece quando a pessoa já está enraizada na vida perversa. O outro ponto que eu destaquei aqui
Os salmos descrevem o caráter progressivo, sedutor e astuto da tentação, o que ressalta o fato de que somente a dependência total do Senhor garante a vitória. Uma das coisas interessantes do Salmo 141 é que o salmista, em sua oração, ele clama a Deus por socorro. Ele pede para Deus que vigie ele, que guarde ele, que, vamos dizer assim, que fique com ele a todo momento. Porque, de fato, as tentações, elas são muito desejáveis, né? São muito tentadoras. E aí a gente tem que, de fato, buscar auxílio em Deus, ter total dependência de Deus. Porque se a gente achar que tem força para vencer a tentação, esse é o maior perigo do ser humano. Achar que com suas próprias forças pode vencer a tentação. Não dá certo. Não vá por essa linha. O fim dos ímpios e do justo deve ensinar o povo a buscar sabedoria divina. Um ponto interessante. A Bíblia revela qual será o desfecho final da história desse mundo. Os justos irão para o céu, serão salvos, terão toda a eternidade. Os ímpios vão pagar o preço do pecado, a morte eterna. E ao tomarmos posse desse conhecimento, isso deve ser a fórmula da gente, vamos dizer assim, ter o discernimento necessário para tomar as decisões no presente, no dia de hoje. Ou seja, se eu fizer as coisas que agradam a Deus hoje, durante todos os dias da minha vida, eu vou estar plantando para colher a eternidade. Pelo contrário, se eu fizer aquilo que desagrada a Deus, eu vou estar plantando para, vamos dizer assim, a minha morte eterna. Então, o desfecho dos dois caminhos nos dias de hoje deve nortear as nossas decisões e as nossas ações. E por último, a vindicação final dos filhos de Deus está no futuro. Isso significa que os crentes são chamados a confiar pacientemente em Deus e a esperar nele. O ser humano ele tem um grande defeito que é a questão do imediatismo. Eles querem o resultado para ontem, para agora, quanto mais rápido possível. Só que dentro do caminhar cristão, a coroa da justiça que é prometida para cada um de nós está no futuro. No futuro esse que a Bíblia não revela e ninguém sabe quando acontecerá. Por isso nós somos convidados a permanecer confiando em Deus, buscando a Deus todos os dias, de maneira o quê? Paciente, cautelosa, dando um passo por vez. Não adianta querer quebrar etapas, não. O caminhar cristão tem que ser por etapas, um passo por vez e a cada passo mais firme naquilo que a gente acredita que é a palavra de Deus. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Papai do céu te abençoe. Você é meu convidado a voltar amanhã para nós continuarmos essa jornada de busca pelo reino, de busca pela presença de Deus na nossa vida, tá bom? Papai do céu te abençoe, te guarde, te proteja de todo mal e te traga aqui amanhã para nós continuarmos o nosso estudo guiado sobre o livro de Salmos. Até a próxima e tchau, tchau!